Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. A nossa aula de hoje de história vai ser uma aula de correção, tá? Então a gente vai corrigir as atividades referentes aos dias 24 de julho, 27 de julho, 3 de agosto, 7 de agosto e 10 de agosto, tá? No dia 24 eu passei a apostila da página 6 à página 8. No dia 27 do 7 eu passei o CA, página 71 e 72. No dia 3 de agosto, eu passei a apostila da página 9 à página 11. No dia 7 de agosto, a apostila página 12 à página 14. E no dia 10 de agosto, eu passei o CA, páginas 73 a 75, tá bom? Então, o que eu vou fazer com vocês? Primeiro, eu vou fazer a correção da apostila, né, referentes aí às páginas que eu passei durante esses dias, né? Vou fazer uma correção direta da apostila, né, dessas páginas que eu passei nessas aulas, e depois, quando eu acabar a correção da apostila, eu vou passar a correção do CA, tá bom? Para ficar melhor aí, né, separar legal aí a apostila do CA, para vocês conseguirem acompanhar a correção melhor, tá bom? Então, eu vou primeiro fazer da apostila, da página 6 à página 14, né, que é referente aos dias aí que eu passei durante essas datas, e depois o CA, tá bom? Então, vem comigo. Bom, terceiro ano, aí na página 8 vocês teriam que descobrir a palavra que estava escondida aí, né, nessa ilustração. A palavra encontrada aí por vocês foi a palavra desmatamento, tá? Na questão A, já respondi, né, que palavra você descobriu, é a palavra desmatamento. Questão B. Com a ajuda do professor e usando um dicionário, pesquise a definição da palavra descoberta na imagem. Bom, a palavra descoberta foi desmatamento. E quando a gente fala em desmatamento, a gente está falando sobre o processo de se retirar as árvores de um local. E geralmente isso é feito para usar os recursos vegetais desse lugar ou limpar aquela área ali, visando alguma finalidade. Então, como eu expliquei a vocês, de acordo com a necessidade do ser humano, talvez precisa devastar aquela área para construir alguma indústria, alguma empresa, né, alguma moradia. Então, acontece esse processo de desmatamento, bom? Questão C. Para que a cidade onde você mora fosse formada, ocorreu um processo semelhante? Sim, né, pessoal? Para formar a cidade, né, de acordo com que a cidade foi fundada, planejada ali, né, algumas não são planejadas, outras sim, mas de acordo com que ocorre esse processo, precisa sim, né, desmatar uma área para começar as construções. E assim que ela vai abrangindo, né, vai desmatando mais áreas, tá bom? Questão 2. Marque com X o nome das construções dos indígenas brasileiros. Então, como a gente estudou, existem as ocas e as malocas também, né? Oca e maloca. O iglu e mocambo não. Então, vocês irão marcar um X aí na maloca e na oca, que são essas moradias indígenas, tá? Questão 3. Que recursos os indígenas usam para construir suas moradias? Então, esses indígenas, eles usam aqueles recursos naturais que estão disponíveis naquele local onde eles estão. Então, geralmente, aí eles utilizam o bambu, a taquara, a madeira, palha ou também folhas de palmeira, tá bom? Aí na página 10, na seção Eu Cidadão, vocês teriam que responder também algumas perguntas aí. Na questão 1, vocês iriam pesquisar e responder para mim o significado de comunidade sustentável. Então, quando a gente fala em comunidade sustentável, a gente se refere a um grupo de pessoas, né, que vivem em um determinado local e nesse local eles preservam os recursos naturais que estão presentes ali, né? Eles utilizam esses recursos, eles consomem de uma forma consciente. E na questão 2, é uma questão pessoal, vocês iriam aí responder se o município onde você vive é considerado sustentável. Então, as pessoas que vivem no seu município, elas preservam esses recursos naturais, elas utilizam, né, de uma forma consciente, elas não desperdiçam água, os recursos naturais presentes ali, pensando, né, nas gerações futuras. Então, vocês iriam responder isso, né? É uma questão pessoal. Cada um aí, né, vai se basear com o seu município. Aí na página 11, vocês teriam que ler essa imagem, né, da vegetação do Morro da Tijuca, no Rio de Janeiro. A vegetação desse local, desse morro, foi extinta, né, ocorreu o desmatamento ali. E com base nisso, vocês terão que responder algumas questões. Questão A. Que problema Dom Pedro II buscou solucionar? Bom, Dom Pedro II ele buscou conter o desmatamento acelerado no Morro da Tijuca.
Questão B. Reorganize as sílabas e descubra qual foi a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro da Tijuca em 1861. Bom, a alternativa que ele utilizou foi o reflorestamento, né? Mudar aí, reflorestar aquele local de uma maneira sustentável, repor aquela vegetação, né? Para que aquele local seja novamente tenha uma vegetação ali. Questão 2. Marque com X as afirmativas corretas. Os indígenas transformam o ambiente com cuidado de acordo com as suas necessidades? Sim, né? Eles vivem em harmonia com a natureza, né? Então, eles vão ali modificando aquela paisagem de acordo com as necessidades deles. Segundo quadradinho, os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles? Ok, está certo também, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles queriam explorar nossas riquezas, né? Então, eles iam devastando alguns locais para obter riquezas. Então, era a favor deles. Eles não pensavam na vida dos indígenas, né? Na terra brasileira. Pensavam somente neles. Terceiro quadradinho, não é preciso desmatar para construir vilas e cidades? Falso, né? É preciso sim desmatar. Então, para a gente obter uma área para construir, a gente precisa sim devastar esse local para começar as construções. Então, é necessário sim devastar aquele local para construir vilas e cidades. Último quadradinho. Um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente. Sim, né, pessoal? Como a gente viu aí, Dom Pedro II, ele buscou aí fazer o reflorestamento no Morro da Tijuca, né, para que aquele local não continuasse, né, desmatado. Então, ele procurou uma alternativa aí sustentável para repor a vegetação daquele local. Então, está correto. Então, vocês vão marcar aí o primeiro, o segundo e o quarto quadradinho. Aí, na página 14, na seção historiador, tinha algumas atividades também para vocês fazerem. Primeiro, vocês iriam observar essa fotografia, né? E com base nas informações que ela traz, nos elementos dessa imagem, vocês iriam responder algumas questões. Questão A, qual local foi registrado na fotografia? Foi registrado aí nessa fotografia uma aldeia indígena. Questão B, na imagem escreva o nome dos elementos indicados. Então, nós temos aqui, no retângulo roxo, está indicando as malocas ou ocas, que são essas moradias indígenas, e aqui no centro da imagem, né, existe um aparelho de som e os indígenas aí dessa aldeia estão rodeados, né, em volta aí desse aparelho de som, que é chamado de gramofone. Agora eu vou fazer a correção do CA com vocês da página 71 e 75, tá bom? Nas páginas 71 aí vocês teriam que escrever as atividades que estão sendo realizadas pelos indígenas em suas moradias. Na primeira aí nós temos um indígena cozinhando, então cozinhar. Na segunda imagem temos um indígena dormindo, então dormir, tá? Lembrando que esse hábito aí de dormir em redes foi uma cultura aí vinda desses indígenas, né? Que nós utilizamos também na nossa cultura. A gente utiliza a rede para descansar, ou até mesmo para balançar, brincando, né? Tem um momento ali de relaxamento, de lazer. E na última imagem nós temos aqui um indígena, né? Aparentemente aí, mais velho, contando histórias para os indígenas menores, né? As crianças indígenas. Então, contar histórias. Ficou cozinhar, dormir e contar histórias. Na página 72, vocês teriam que responder mais algumas questões. Então, estudamos como os indígenas viviam, organizavam as atividades do dia a dia e construíam suas moradias. A respeito das construções indígenas, responda as questões. A. Que nome se dá a um conjunto de ocas? Nós chamamos de aldeia indígena, né? Que é esse conjunto de ocas que forma aí essa comunidade indígena. Nós chamamos de aldeia indígena. B. Marque X nas imagens que representam materiais usados por alguns povos indígenas na construção das moradias. Então, eles utilizam as folhas de palmeiras, a madeira também. Tá? O cimento não, porque eles utilizam os recursos naturais que estão disponíveis naquele local onde eles estão. Questão C. Complete corretamente essa frase. De acordo com a própria tradição,
os indígenas usam elementos da natureza para construírem as suas moradias. Questão 3. Qual a diferença entre desmatamento e reflorestamento? Quando a gente fala em desmatamento, a gente está falando da retirada das matas, tá? E quando a gente fala em reflorestamento, a gente está falando do replantio dessa vegetação, tá? Em áreas que foram desmatadas. Virando aí, vocês teriam que marcar um X nas alternativas que indicam ações dos indígenas no ambiente natural, na questão A. Então, aí, os quadradinhos são cultivo e colheita dos próprios alimentos, né? Abertura de caminhos entre as matas e uso de matérias-primas naturais na construção de ocas e canoas. Então, vocês iriam marcar um X aí no quadradinho amarelo, no azul escuro e no azulzinho claro, tá? Seguindo aí, B. As ações na natureza indicadas na atividade anterior também ocorrem no espaço onde você vive? Justifique a sua resposta. Não feitas necessariamente pelos indígenas, tá, pessoal? Pelas pessoas. Então, se essas ações que foram citadas ocorrem no município onde vocês moram. Possivelmente, né, vocês responderam que sim, porque as pessoas estão constantemente, né, projetando construções, abertura de estradas, além também de extraírem alguns alimentos aí da natureza e utilizarem como matéria-prima para fabricação de diversos produtos, né? Esse, então, são alguns exemplos dessas atividades que ocorrem, sim, nos municípios, né? Questão C. Pinte as imagens que representam recursos da natureza usados pelos indígenas, tá? Então, nós temos aqui as sementes de urucum, que são usadas como tintura, né? E a segunda também, que é a mandioca e milho, que são usados na alimentação dos indígenas. Então, vocês pintaram aí o primeiro desenho e o segundo desenho, tá? A bicicleta não. Aí na página 74, na questão 5, tá falando que desde o passado os indígenas usam recursos da natureza para criar diversos objetos. Pinte as imagens de 3 objetos confeccionados pelos indígenas com recursos naturais. Então, nós temos aí as imagens do arco e flecha, do cesto de palha e do vaso de cerâmica, tá bom? Aí na página 75, vocês iriam completar essas frases e com base nisso vocês iriam colocar essas palavras que vocês completaram na cruzadinha, tá? Questão A. O ato de repor a vegetação nativa é chamada de reflorestamento. B. As malocas podem ser retangulares ou redondas e são espaços usados para reunião de pessoas e outras atividades indígenas. Questão C. O xerimbabo é como os indígenas chamam os animais de estimação. Questão D. Os indígenas retiram da natureza o que necessitam para sobreviver. E a última questão alguns grupos indígenas moram na Amazônia e usam parte da variedade de plantas da floresta na alimentação. Então, com base nessas palavras que vocês completaram as frases, vocês iriam completar aí corretamente essa cruzadinha, tá? Então, ela ficou desse jeitinho aqui. Aí eu vou parar aqui, eu vou parar a imagem assim, aí vocês pausem o vídeo e vejam se vocês colocaram corretamente essas palavras, tá bom? Então, terceiro ano, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijão pra vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!